Olá, tudo bem? Eu sou o professor Márcio e hoje nós vamos estudar o conceito dos números inteiros. Bem, vamos dar uma olhada nessa tabela, né? Ela mostra o desempenho de alguns times de futebol após a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol, da Série A do Brasileirão de 2018. E aí mostra, né, que o time do Internacional ele está em primeiro lugar. Ele ganhou, ele fez até agora 49 pontos. Ele fez 31 gols e ele sofreu 13 gols. E aí está mostrando que ele tem um saldo de gols positivo de 18 gols. E aí você vai dar uma olhada, né? Você vai ver aqui, ó, a quantidade de pontos, de gols e o saldo do Fluminense, do Corinthians, do América, do Bahia e do Ceará. Bem, então aqui está dizendo, né, que chama-se de saldo de gols a diferença entre o número de gols marcados e o número de gols sofridos por uma equipe num torneio de futebol. Quando o número de gols marcados é maior do que o número de gols sofridos, dizemos que a equipe apresenta um saldo de gols positivo. Agora, se o número de gols marcados for menor do que o número de gols sofridos, dizemos então que a equipe apresenta um saldo de gols negativo. Olhando aqui a próxima, né, ó, entendendo os números negativos, ó. Então dá uma olhada aqui, ó. A festa do meu aniversário será no próximo dia 18. E aí a amiga diz, né? Ah, que legal, né? Que horas eu devo chegar? Aqui a mocinha falando pro vendedor, né? Vou querer 2 canetas de R$ 5. Quando você olha, né? Essas informações, elas não deixam dúvidas, né? O dia do aniversário, a hora e a quantidade de canetas, né? Então esses números são os números naturais, não são números que definem perfeitamente a quantidade que eles expressam. Porém, quando a gente olha agora a próxima situação, olha o que acontece. Um termômetro marca a temperatura de 10 graus Celsius, afastados do zero. E aí está mostrando que a gente pode apresentar essa situação de duas maneiras. Por exemplo, o zero está aqui, ó. 10 acima de zero está aqui. A retinha aqui do outro lado, ó, para te mostrar, ó. 10 graus positivo. Agora, poderia mostrar também assim, ó. 10 graus abaixo de zero, né? E aí você observa, né? Ó, ou 10 acima de zero ou 10 abaixo de zero. Se 10 está acima de zero, positivo. E se 10 está abaixo de zero, negativo. Tudo bem? Vamos ver o próximo slide? Nas figuras, vemos que há dois pontos, A e B, do termômetro, que podem ser tomados com a posição da coluna do mercúrio, né? Aquela tinta vermelha, né? Em relação ao ponto de origem zero. Isso mostra que o número 10, número natural 10 não foi suficiente para expressar, de modo que não deixasse dúvidas. O afastamento da coluna de Mercúrio em relação ao ponto de origem zero.
Para eliminarmos essa possível confusão, convencionamos da seguinte leitura. Assim como eu já tinha feito, né? O ponto A está 10 graus centígrados acima de zero e o ponto B está 10 graus abaixo de zero. Em símbolos, né? A gente acaba com a confusão colocando o sinal de mais para as medidas acima de zero e o sinal de menos para temperaturas abaixo de zero, né? Então aqui ele está falando, ó, a temperatura de 10 graus acima de zero é indicada por mais 10. Então dizemos que mais 10 é um número inteiro positivo. Atenção, escola! A temperatura de 10 graus abaixo de zero é indicado por menos 10. Dizemos que menos 10 é um número inteiro negativo. Ok? Há situações em que não escrevemos o sinal de mais ao usarmos os inteiros positivos. Os números positivos e os números negativos aparecem em muitas situações. Um exemplo aqui, ó. Na indicação do período antes e depois de uma determinada data. Por exemplo, o marco zero da história da humanidade é o nascimento de Cristo. Então tá aqui, ó, o ano zero, o ano que Cristo nasceu. 600 anos depois, os hindus, né, o pessoal da Índia, usavam quantidades negativas, ou seja, 600 anos depois de Cristo, a gente coloca como mais 600. Ou simplesmente 600. Agora, olha aqui o outro, ó. Em 400 antes de Cristo, os gregos não conheciam os números negativos. Então, como é que eu represento o número 400 antes de Cristo? Com o sinal de negativo, ó, menos 400. Tudo bem? Então, antes de Cristo, menos. Depois de Cristo, mais. Preciso colocar o mais? Não, tá? Mas o menos você precisa indicar, tá? Vamos então agora para o nosso último slide. Na indicação de altitudes ou profundidades em relação ao nível do mar. Então, o nível do mar é considerado zero, tá? Quem está acima do mar é chamado de altitude, positivo. E quem está abaixo do nível do mar é chamado de profundidade. E a profundidade ela é representada pelo número negativo. No desenho aqui, olha como ficou a situação. O alpinista, ó, está escalando a montanha a 30 metros do nível do mar. Ou seja, mais 30 ou só 30. E aqui embaixo, ó, esse local ele tem uma profundidade de 30 metros, ou seja, menos 30 metros. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e da explicação. Agora vamos responder o formulário, né? Leia com bastante calma, com muita atenção, né? Para a gente conseguir acertar o máximo possível. Qualquer dúvida, eu vou estar de plantão, é só entrar em contato comigo. Até a próxima, pessoal.